A OpenAI está criando um dispositivo físico desenhado por Johnny Ive, fabricado pela Foxconn e pensado para ser um terceiro aparelho ao lado do iPhone e MacBook. É pequeno, sem tela, em formato de caneta e chamado internamente de Gumdrop. Segundo vazamentos da cadeia de suprimentos, depoimentos em tribunal e relatos nos Estados Unidos da América e Ásia, isso não é um experimento secundário. É uma tentativa séria da OpenAI de assumir o controle de como as pessoas acessam a inteligência artificial antes que outra pessoa as exclua completamente. Então, o dispositivo em si ainda não foi anunciado oficialmente, mas o cenário já está surpreendentemente claro. O primeiro hardware para consumidores da OpenAI está em design e deve ser lançado em 2026 ou 2027. Ele é descrito de forma consistente nos relatos como tendo aproximadamente o tamanho de um iPod Shuffle, leve o suficiente para ser usado no pescoço ou carregado no bolso, e propositalmente sem tela. Em vez de uma tela, ele depende de um microfone e uma câmera, tendo a voz como principal interface. Uma capacidade recorrente é transcrever anotações manuscritas e enviá-las ao chat GPT. Esse detalhe é importante, pois mostra para que o dispositivo é otimizado. Isso não substitui o celular, não concorre com o smartwatch, nem busca aumentar o tempo de tela. Foi criado para funcionar junto aos seus dispositivos, captando informações, contexto e intenção quando usar o celular é desnecessário ou inconveniente. A presença de Johnny Ive logo chamou atenção, com razão. A OpenAI comprou a EO Products, startup de hardware de Johnny Ive, em um acordo apenas com ações avaliado em cerca de 65 bilhões. É um grande compromisso para uma empresa que nunca lançou um dispositivo para o consumidor. Johnny Ive e Sam Altman descreveram publicamente os primeiros protótipos de forma enfática, com Ive chamando o projeto de prioridade. Altman sugere que os dispositivos superam as expectativas das pessoas sobre inteligência artificial hardware. As decisões de fabricação mostram que isso foi feito para escalar desde o começo. Os planos envolviam a Luxhair, grande fabricante chinesa, mas a OpenAI mudou de rumo. A produção foi transferida para a Foxconn, responsável também pela montagem dos iPhones e dispositivos Google Pixel. A produção será no Vietnã, podendo ocorrer também nos Estados Unidos. A razão apresentada por fontes da cadeia de suprimentos é que a OpenAI não quer que seu primeiro grande produto de hardware seja fabricado na China continental. Essa decisão é cara, mas estratégica. Ela indica que a OpenAI está tratando esse dispositivo como infraestrutura, não como um gadget. A Foxconn só entra em projetos planejados, e a OpenAI só muda a fabricação visando volume a longo prazo e estabilidade geopolítica. Claro, essa decisão não surgiu do nada. O hardware de inteligência artificial tem um histórico recente péssimo. O Human AI Pin, lançado com grande hype, foi descontinuado em menos de um ano após críticas generalizadas. A HP comprou os ativos finais da Humane por cerca de 116 milhões, bem menos do que foi investido. O Rabbits R1 vendeu cerca de 130 mil unidades inicialmente, mas relatos sugerem que o uso diário ativo caiu para cerca de 5 mil usuários, representando um colapso catastrófico no engajamento. A OpenAI está ciente desses fracassos. A diferença é que a Humane e a Rabbit buscavam novas categorias sem controlar a economia da plataforma. A OpenAI prioriza a plataforma em vez do hype do hardware. No momento, a maior vulnerabilidade da OpenAI não é a inteligência, é o acesso ao chat. O GPT está sempre atrás de camadas sem controle. No iPhone, Siri domina o sistema. No Android, Gemini é integrado. Navegadores, lojas de aplicativos e assistentes padrão atuam como porteiros, e a OpenAI depende de empresas que também são seus maiores concorrentes. A preocupação deixou de ser hipotética quando Nick Turley, chefe do ChatGPT da OpenAI, afirmou isso em tribunal. No julgamento antitrust do Google, a OpenAI revelou preocupação em ser excluída por empresas que controlam navegadores e sistemas operacionais. As pessoas acham inteligência artificial por padrões e controles, não por comparações de modelos, e a OpenAI não controla esses meios. Um dispositivo dedicado muda essa equação. Um objeto sem tela, sempre disponível, cria um caminho de interação direta que ignora completamente as lojas de aplicativos e as telas iniciais. Ao invés de um uso ocasional, a empresa ganha presença constante.
A voz vira a interface principal e hábitos se formam naturalmente, pois o dispositivo é físico e não fica oculto em uma pasta. Por isso, o áudio virou um foco interno importante na OpenAI. De acordo com reportagens do The Information e confirmações de vários veículos, a OpenAI está ativamente aprimorando seus modelos de áudio em preparação para esse lançamento de hardware. Pesquisadores acreditam que sistemas de áudio ainda são inferiores aos de texto em precisão e velocidade. Essa diferença é crucial quando seu dispositivo depende da voz. A OpenAI está, segundo relatos, reorganizando equipes de pesquisa, engenharia e produto para unificar as capacidades de texto e áudio. Um vazamento técnico indica que a empresa criou uma arquitetura de áudio que permite à inteligência artificial falar ao mesmo tempo que o usuário, sem esperar silêncio. Isso pode parecer pequeno, mas muda fundamentalmente a sensação de uma interação. Isso afasta a inteligência artificial de trocas baseadas em turnos e a aproxima de algo mais parecido com uma conversa real. O timing coincide perfeitamente. Modelos de áudio aprimorados devem chegar no início de 2026, junto com a fase de protótipo do Gundrop. Isso não é coincidência. O dispositivo molda os modelos, não o contrário. Também existe um subtexto desconfortável por trás de todos esses dados. Dados de alta qualidade gerados por humanos estão se tornando escassos. Dados sintéticos auxiliam, mas causam distorções e retroalimentação. Dispositivo vestível que capta áudio, ambiente e manuscrito cria novo e poderoso fluxo de dados. Alguns comentaristas apelidaram o Gundrop de raspador da realidade. E apesar de ser especulação, a estrutura de incentivos é clara. A OpenAI não afirmou esse objetivo e enfrentaria reação imediata se o dispositivo fosse opaco. A privacidade é o principal risco existencial aqui. Dispositivo sem tela, com microfone e câmera, deve ter controles físicos de mudo, indicadores visíveis, registros claros e processamento local. O fracasso da Humane mostrou isso claramente. Sem confiança, o dispositivo não sobrevive. Comercialmente, Gumdrop não foi feito para lucrar só com margens de hardware. As estimativas sugerem um preço de varejo entre R$ 199 e R$ 299, com um custo de materiais entre 70 e 120. Isso é respeitável, mas não transforma. A verdadeira economia está por trás do dispositivo. Se 25% dos compradores virarem assinantes do ChatGPT a R$ 20 por mês, por 2 anos, o R$ 120. Em escala, isso pode rivalizar ou até superar o próprio lucro do hardware. Essa é a estratégia do Kindle aplicada à inteligência artificial: maximizar a distribuição e depois monetizar o ecossistema. Esse pensamento de longo prazo é importante porque, segundo o 24/7 Wall Street, a OpenAI está sob intensa pressão financeira. A empresa está buscando levantar até 100 bilhões em novos investimentos, o que pode definir sua avaliação em cerca de 850 bilhões. Esse é um número extraordinário para uma empresa que não espera ser lucrativa até 2030. Ao mesmo tempo, a OpenAI precisa de centenas de bilhões extras para financiar centros de dados, infraestrutura e consumo de energia. A energia, em particular, está se tornando um fator limitante. Centros de dados de inteligência artificial estão entre os projetos que mais consomem energia. Grande parte da rede elétrica dos Estados Unidos da América é antiga. Os preços da eletricidade estão subindo e a oposição local a novos centros de dados está aumentando devido a preocupações com poluição e sobrecarga da infraestrutura. Não é só um gargalo técnico, né? A competição política também aumenta. O Gemini 3 e o Gemini 3 Flash da Alphabet já superaram o GPT-52 em certos testes de desempenho. Microsoft, Perplexity e inteligência artificial explicável investem bilhões para fechar lacunas ou avançar. Cresce a crença de que modelos de inteligência artificial vão se igualar em qualidade, oferecendo capacidades parecidas a custos menores. Se isso ocorrer, a inteligência vira mercadoria e a distribuição se torna decisiva. Esse contexto mostra por que a OpenAI pensa além de um só dispositivo. Em reportagens recentes, foi sugerido que o Pinterest pode se tornar um alvo de aquisição em 2026, com a OpenAI sendo citada como um possível comprador. O Pinterest reúne cerca de 600 milhões de usuários, muitos dados de imagens,
alta intenção de compra e um negócio de publicidade estabelecido. Os cliques de saída para anunciantes aumentaram recentemente em 40% e o pacote de anúncios Performance Plus apresentou um aumento de conversão de 24% para anunciantes do setor varejista. Com inteligência artificial, conversacional e geração de imagens, o Pinterest pode se tornar um motor de descoberta e compras por inteligência artificial, deixando de ser apenas uma plataforma de inspiração. A monetização ainda é um desafio nos Estados Unidos da América e Canadá, mas o encaixe estratégico é claro. Mais impressionante foi a intenção da OpenAI de comprar o Google Chrome. Nick Turley declarou no tribunal que a OpenAI consideraria comprar o Chrome caso reguladores exigissem que o Google o vendesse por questões antitrust. O Chrome é mais que um navegador. É a principal porta de entrada online para bilhões de usuários. Ser dona dele permitiria à OpenAI criar uma experiência de navegação com inteligência artificial em escala inédita. Turley foi claro sobre o motivo. A OpenAI enfrenta dificuldades para integrar-se ao Android, já que o Gemini já está presente. A OpenAI não controla navegadores ou lojas de apps, mas comprar o Chrome mudaria isso rapidamente. Claro, isso só se torna possível se os tribunais obrigarem o Google a agir. O Google está agindo de forma agressiva, ressaltando que paga a Samsung para pré-instalar o Gemini e afirma que os usuários escolhem seus produtos pela boa performance. Quando você conecta todos esses movimentos, Gumdrop parece uma caneta de inteligência artificial excêntrica, mas é só parte de uma estratégia maior. Hardware, modelos de áudio, navegadores, plataformas e canais de distribuição estão na mesma disputa. A OpenAI está tentando garantir acesso direto aos usuários antes que as portas se fechem. O maior risco não é fracassar, mas ser irrelevante. Dispositivo bonito e funcional, mas não essencial, serve mais como funil de assinaturas do que como mudança de paradigma. Mesmo assim, esse resultado pode ajudar nos objetivos da OpenAI. Num futuro onde a inteligência artificial está em todo lugar e cada vez mais intercambiável, quem controla a interação das pessoas com a inteligência artificial domina o restante. A verdadeira questão é: as pessoas confiarão em um dispositivo de inteligência artificial sem tela a ponto de integrá-lo ao dia a dia? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se achou útil, curta e inscreva-se para mais análises. Obrigado por assistir e até a próxima.